Amém. Amém, irmãos? Eu não sei qual o sentimento que invade seu coração. O meu é que Ele me ama. Amém? A única coisa que nós precisamos ter certeza nessa noite é que Ele te ama. Ele nos ama. Deus me ama. Eu estou sendo suprido nesse momento. Amém? Aqueles que estão em casa, nós que estamos aqui, tem suprido as nossas necessidades. Amém? Como tem passado? Tudo bem? Glória a Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo no livro 9, não é capítulo, né? Vamos abrir no livro de Salmos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você encontrar, aí você fica de pé no seu lugar, por favor. Você que pode, lógico. Você que está em casa também, abre sua Bíblia no livro de Salmos, como nós estamos fazendo, para que você acompanhe conosco no livro de Salmo número 9, no versículo 9, e nós vamos ler até o 13, a parte A do versículo. Nós vamos ler até no início aí. Amém? A Bíblia diz assim: O Senhor é também autorrefúgio. O Senhor é também autorrefúgio para o oprimido, refúgio na hora da tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampararás o que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habitam em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos, porque aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor, no poder do Espírito Santo, ilumine o nosso entendimento, o nosso coração. Abra, Senhor, o nosso coração para que possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, caminhar, ó Pai, hoje na Tua palavra e compreender, e sair daqui de uma forma diferente, sair daqui, ó Pai, cheio do Teu amor, convencido, ó Pai, que somos pecadores e carecemos da Tua glória, no nome de Jesus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Amém. Hoje eu quero falar sobre esse texto de Salmo. Eu destaquei duas coisas que estão ali dentro. É muito propício para o dia de hoje. É muito propício para os nossos dias que nós estamos vivendo. É propício para nós que somos seres humanos. É propício para nós que somos carentes do amor de Deus. É propício para nós que temos uma alma faminta, insaciável e medrosa. E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, e aí a gente começa a ler, começa a orar, e aí eu achei um texto muito interessante de um pregador do século passado. Ele chama Charles Spurgeon, e ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim: o valor prático de um texto, ele depende muito, igualmente, do homem a quem ele é endereçado. A trilha é cheia de significados para um índio, porque os seus olhos vivos podem segui-la. Ela não significaria para um homem branco nem um décimo do que significaria para o índio. Talvez vamos trazer para um exemplo mais próximo de nós, porque nós não convivemos com o índio como Charles Spurgeon, né? Você já foi no médico? Eu acho que todo mundo faz isso. Você já pegou seus exames do laboratório e abriu? Quantos já abriu o exame do laboratório? Aqueles que não são médicos ou não são da área, o que serve aquilo para nós? Nada, irmãos. Essa semana eu fui buscar um exame de sangue, falei, deixa eu dar uma olhada como que eu estou. Aí eu abri o exame, li o exame, falei, bacana, tá tudo certo.
cheio de números, cheio de percentual, cheio de vai para lá, vai para cá, e a gente não compreende, cheio de palavrões. Mas nós não compreendemos. Mas quando você pega aquele exame e coloca na mão do médico, aí o médico abre, aí parece que ele vê você, né? Ele desnuda você, ele começa a te enxergar de uma forma. Ele diz: olha, você está com o seu triglicérides alto, você está bem aqui, você não está tão bem aqui, você precisa melhorar aqui, você precisa caminhar para cá. Mas por que isso? Porque ele tem entendimento daquilo, e aquilo está endereçado para ele, não para mim. Você compreende isso? Aquele exame não foi feito para você ler, foi feito para ele ler. Ele é seu, mas não é para você. E o desejo do meu coração nessa noite é que esse exemplo ele seja dado para nós nessa noite. Que essa carta, que essa palavra ela seja endereçada a você. Que ela tenha um significado para você. Porque se ela não tiver um significado para você, ela vai ser como um exame laboratorial na minha mão. Apenas um amontoado de palavras sem sentido. E se essa palavra ela não tiver sentido para você e não for endereçada para você nessa noite, os seus olhos não estiverem abertos e não encontrar um coração com fé, ela vai ser apenas um amontoado de palavras e um monólogo chato. Um tempo gasto em vão. Mas se ela verdadeiramente, se ela encontrar no seu coração fé, se ela encontrar fé no seu coração, o que vai acontecer? Ela vai abrir um leque de oportunidade. Ela vai escorrer como um bálsamo na ferida, como um alimento para alguém que está com fome. Ela vai suprir a sua necessidade. Ela vai vir e vai achar um jeito de fazer com que você alimente dela. Então o desejo do meu coração nessa noite é que você esteja com seu coração aberto, é que você esteja com a sua mente firmada em Deus, para que você possa compreender essa palavra. Glória a Deus. Amém. Porque nós precisamos ter em mente, irmãos, que todo momento da nossa vida, seja ele qual for, todo momento na nossa vida ele tem uma data de validade. O tema da palavra que eu coloquei aqui é: toda situação, seja ela boa ou ruim, ela possui data de validade. E nós precisamos compreender isso, ter em mente que todo momento na nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo, seja bom, seja ruim, seja mais ou menos, tem uma data para vencer. A nossa juventude, ela tinha uma data para vencer. A nossa adolescência, a nossa juventude, a nossa maturidade, a nossa velhice. Com o chegar dos dias, nós vamos alimentando e nós vamos compreendendo que tudo aquilo que eu vivi não era eterno. Um dia interessante, eu vendo um filme e uma pessoa diz assim: se eu soubesse que eu ia durar tanto, eu tinha cuidado mais dos meus dentes. Às vezes nós não compreendemos, olha que coisa boba. Mas se nós soubéssemos o quanto nós duraríamos, nós cuidaríamos mais de muitas coisas. Se nós soubéssemos um pouquinho do nosso futuro, nós cuidaríamos mais daqueles que estão do nosso lado. Se nós soubéssemos qual é o tempo que você viveria, talvez eu aproveitaria mais você hoje. Talvez se eu soubesse quanto tempo eu duraria numa empresa, quanto tempo eu duraria, sei lá, eu começaria a valorizar mais ou valorizar menos. Talvez eu daria valor mais em pessoas do que em coisas. E eu separei 2 grupos aqui para a gente conversar. Aqui fala de 2 grupos, dos necessitados e dos aflitos. Diz para mim, qual dia que nós levantamos da nossa cama e não temos uma necessidade? Qual dia? Qual dia que você, algum dia na sua vida, você colocou os pés no chão logo pela manhã e disse assim: hoje eu não preciso de nada. Nossa, hoje eu estou, não sei, não tem nada não quero nada hoje, não preciso de nada. Nossa, que vida chata. Já aconteceu com você? Acontece. Existe uma necessidade em nós
ela é intrínseca, é dentro, ela é dentro de nós, ela não está fora de nós. Existem alguns tipos de necessidade. Existe a necessidade física, não é verdade? A gente tem fome, tem sede, tem frio. E essa necessidade, irmão, se você não tem, alguém do seu lado pode estar tendo. E essa necessidade, ela tem uma forma de ser suprida no outro. É quando nós amamos o outro. Foi como eu preguei no passado. Quando eu amo o outro, essa necessidade física, eu consigo supri-la, eu consigo ir até ele, eu consigo de alguma forma ir e suprir aquela necessidade. Eu consigo fazer isso. Como que eu consigo? Eu consigo quando eu quero fazer, quando eu tenho uma ação, quando eu faço alguma coisa e eu vou até ali para fazer. E o salmista diz uma coisa muito interessante, fala assim que por aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e ele não se esquece do clamor dos aflitos, né? E ele diz também que o Senhor também é refúgio. Ele é refúgio para o oprimido, ele é refúgio para o necessitado. E nós nos escondemos em Deus diante das nossas necessidades, daquilo que eu estou tendo de necessidade. E essa necessidade física, essa necessidade, essa de primeira necessidade, essa sobrevivência, ela depende muito um do outro. Ela depende de mim, ela depende de você. E quando nós nos unimos, nós começamos a exterminar essa necessidade. Essa é uma necessidade que tudo que nós temos vem de Deus, mas Deus pode muito bem, nós podemos ser usados por Deus para supri-la. Temos outros tipos de necessidade. Existem pessoas que necessitam de carinho, existem necessidades de afeto, são fracos na fé, necessitam de ser compreendidos pelas suas imaturidades. É o que diz no livro de Romanos: existem os fortes, existem os fracos na fé. Existem aqueles que se acham fortes porque podem tudo na palavra. Existem aqueles que ele pode muito bem fazer algo sem aquilo atrapalhe a fé dele. Outros não. Algumas coisas podem vir através da vida daquelas pessoas e atrapalhar a sua fé, a sua imaturidade. Ela não consegue compreender isso que ele está tendo. Essas necessidades que elas vêm trazendo para dentro de nós, o grande problema é que quando essas necessidades elas começam a brotar dentro de nós, ela traz algo muito sério, que é o descontentamento. Aí nós começamos a ficar descontentes com a nossa vida e nós esquecemos de olhar verdadeiramente para aquilo que tem valor, para aquilo que interessa, para aquilo que vai trazer verdadeiramente base e sustentação para os nossos dias. Para compreender e olhar para o outro e compreender e saber que eu posso, aquilo que eu não posso e aquilo que eu sou importante na vida do outro. Mas a partir do momento que eu começo a olhar para dentro de mim e entender essas necessidades e saber quais são as minhas necessidades, aquilo realmente que são primários na minha vida, eu começo a valorizar mais algumas coisas e começo a menosprezar coisas que não têm valor. Coisas que têm complicado a nossa vida, coisa que tem tirado o centro da nossa vida, porque nós temos valorizado demais por não compreender aquilo verdadeiramente que é, aquilo verdadeiramente que tem valor para nós. Rubem Alves, ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim, que o ser humano, ele é movido pelas suas ausências. Nós somos movidos pelas nossas ausências. Aquilo que não temos é que nos faz levantar de manhã e querer conquistar. Não que seja ruim, mas o problema é que nós levamos isso tão ao pé da letra, que isso nos desanima. Isso nos traz descontentamento e tristeza na nossa alma, angústia na nossa alma, porque nós gostaríamos de ter algo que não é necessário para nós, que tem gerado necessidade em nós, mas aquilo para mim, naquele momento, é que seria a resposta que eu preciso. Quantas vezes nós conquistamos algo e quando nós conquistamos, olhamos para trás e diz, não é isso, não é isso. Eu começo a roda girar de novo e eu começo a correr de novo, a buscar e a compreender aquilo que vai me sustentar. Qual é a grande busca da sua vida?
O que você tem feito nesses dias? O que tem movido você? O que faz você levantar da cama? O que faz você se levantar de manhã e dizer: eu estou em busca de alguma coisa? Eu preciso disso, eu preciso ser sustentado disso. A minha necessidade hoje é isso, é X. Sabe, irmãos, eu acredito que poucos de nós, na nossa maturidade, no nosso centro, talvez muitas poucas pessoas, elas saibam verdadeiramente o que elas precisam, o que elas necessitam. Qual é a sua grande necessidade hoje? Qual é a sua grande necessidade de verdade? Talvez você esteja pensando que seria um trabalho. Talvez você esteja pensando que seria um casamento. Talvez você está pensando que seria uma casa nova. Mas será? Será que o que vai suprir esse vazio, esse buraco no coração, nessa alma, esse grito que não cala nunca, será mesmo que são coisas? Será que a nossa necessidade verdadeiramente ela é isso mesmo? Ou a nossa necessidade seria a aproximação do Pai? A profundidade naquilo que Deus quer nos trazer. Quando Paulo diz: olha, o meu Deus segundo as tuas riquezas, Ele suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. Mas quais necessidades? Eu preciso saber quais são as minhas necessidades que me incomodam: físicas, fisiológicas, emocionais, financeiras. Quando na verdade eu paro para olhar na minha vida e eu começo a andar em volta e não compreender e realmente identificar as minhas necessidades. O que governa a minha vida de verdade, não é verdade? Se nós olharmos para a história, qual era a necessidade de Jesus no Getsemane? Qual era a necessidade ali quando ele estava orando sozinho? Qual era a necessidade que invade o coração de Jesus naquele momento, a mente dele? A necessidade de ser amparado, a necessidade de ser lembrado, a necessidade de saber que não foi esquecido naquele jardim, a necessidade de olhar para o lado e não ver os amigos orando com ele. Será que naquele momento ele gostaria de ter alguém do lado orando, ajoelhado, chorando, suando sangue, compartilhando da dor, compartilhando do momento? Qual era o sentimento que invade o coração de Jesus no caminho para a cruz, no caminho para o Gólgota? Com aquela cruz nas costas, qual era o sentimento que invadiu o coração dele, a mente de Jesus? O que você acha que invadiu o coração dele naquele momento? O peso era muito grande, a dor era enorme. Qual é o sentimento quando ele olha para o lado e não vê os seus amigos? Qual é o sentimento que ele olha para o lado e não vê os seus discípulos? Aqueles que o amavam, aqueles que diziam que iam para a morte com ele. Qual era o sentimento que invadiu o coração dos meninos, dos discípulos indo para Emaús? Um sentimento de abandono, um sentimento de necessidade. Falei: nós fomos abandonados. Nós fomos abandonados no meio de um projeto onde o reino ia ser estabelecido e não vai mais, porque aquele que prometeu não vai cumprir. Qual era a necessidade deles? De um líder? Necessidade de alguém para afirmar, falar: não, espera aí, o projeto ainda está de pé. E talvez, irmãos, nesses dias nós temos nos sentido assim, abandonados, sabe? E talvez, não sei, você em casa, ou você aqui, ou em qualquer outro lugar onde as pessoas vão ouvir essa palavra, mas qual é o sentimento que tem invadido o nosso coração quando nós achamos que estamos sozinhos? Quando nós achamos que os nossos projetos não deram certo, quando nós achamos que os nossos investimentos não deram certo, quando nós olhamos para a nossa vida e achamos que a nossa vida não deu certo, quando nós olhamos para a nossa família e dizemos: eu errei com a minha família, eu errei com meus filhos, errei no meu casamento, errei nos meus relacionamentos.
invade em nós uma necessidade enorme de ser acalentado, de ser suprido. Isso não tem resposta. Não tem resposta porque eu busco respostas e não compreendo, não encontro. Às vezes nós ficamos em casa nesses dias, nós refletimos demais, nós lemos demais, nós pensamos demais, e quando nós começamos a pensar, aí alguns dizem: eu estou abandonado, ninguém me liga, ninguém me ama, ninguém faz questão de mim. Mas o que tem invadido a nossa alma, o que tem invadido o nosso pensamento, o que tem invadido o nosso querer, o que tem invadido as nossas emoções e que nos promovem, o que nos move e o que nos dá um sentido de vida? Talvez, não sei, talvez você possa até sentir ter essa mesma necessidade de ser suprido por alguém, de ser alimentado por alguém. Isso pode estar acontecendo conosco. E o segundo ponto é que ele fala sobre os aflitos, né? Sobre as aflições, sobre a angústia, sobre a tribulação, onde nós ficamos aflitos, atribulados, e nós achamos que essa tribulação nunca passa. Às vezes nós vivemos algumas aflições que parece que ela brota uma aflição na outra. E quando você olha para algumas famílias, a gente pensa: agora resolveu, aquela aflição ela brota dentro da mesma aflição e aquilo nunca acaba. E às vezes nós somos afligidos de várias formas, de várias maneiras, e nós não compreendemos isso, e nós não sabemos de onde nos virá o socorro, porque a nossa esperança já não é mais a mesma, o nosso achar que aquilo vai resolver já não é mais o mesmo. Eu acreditava que a pessoa podia recuperar, eu acreditava que aquela pessoa podia mudar, eu acreditava que essa situação ela podia ser menos demorada, mas ela não é, e parece que as coisas elas continuam, elas vão se agravando a cada dia, e essa aflição ela nunca acaba. E existem aflições, irmãos, que elas são geradas. Essa semana eu e o Francisco estava caminhando e ele falou uma coisa e aquilo foi gravado no meu coração. Que existem aflições que elas são geradas porque nós geramos. Existem aflições em nós que nós geramos essas aflições. Nós geramos a tribulação. Nós somos os autores das nossas aflições. Existem coisas que nós poderíamos muito bem colocar um fim nelas. Existem alguns problemas relacionais que nós podemos colocar fim neles. Existem algumas coisas que nós precisamos chegar e dizer: para mim já deu, eu não quero mais. Mas, irmãos, de alguma forma nós conseguimos alimentar o outro para que aquilo nunca acabe, sabe? É algo retroalimentável. O ódio, a raiva vai alimentando um no outro e aquilo nunca acaba. Então essa aflição, essa tribulação, a gente entra num vale de tribulação que nunca sai. É um labirinto emocional que a gente não consegue sair. Mas fala: por que o fulano não sai dessa situação? Por que você não consegue sair? Talvez porque ele não enxerga, ou talvez porque goste, ou talvez porque seja o motivo de vida dele. Talvez seja a razão porque levanta ele de manhã para brigar. Outro motivo também pode ser porque nós queremos nos adequar a alguns padrões que não são nossos. Podemos estar querendo alimentar, porque podemos estar querendo trazer a nossa vida, trazer as nossas emoções para dentro de algo que não nos cabe. Talvez seja essa aflição gerada por nós, porque nós queremos seguir um padrão gerado por outras pessoas, pela sociedade, que não é para mim.
E essa aflição, ela fica no nosso coração e eu começo a ficar ansioso, angustiado, tribulado, e não sei por que isso tem acontecido dentro de mim. Tem aflições que a vida nos traz, não é mesmo? Tem aflições que a vida mesmo nos se encarrega de trazer. Tem coisas que a gente não consegue dominar. São perdas que nós temos. Nós perdemos pessoas, nós perdemos coisas, nós perdemos tempo, nós perdemos a vida, nós perdemos a saúde. E são coisas que a vida mesmo vai se encarregando de levar. Mas isso também não é a razão para que eu continue dentro dessa aflição. Eu posso simplesmente colocar na mão de alguém que pode cuidar. Simplesmente eu posso entregar essa aflição para alguém e não pegar de volta. Eu posso simplesmente abrir mão disso e falar: Senhor, cuida para mim. Eu não sou capaz de cuidar, eu não tenho a capacidade de cuidar disso. Sou pequeno demais. E quando nós começamos a pensar em tudo isso, nós falamos: meu Deus, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós? Seres tão frágeis. E nós somos muitas vezes derrotados por coisas tão efêmeras, tão pequenas. Perdemos a nossa paz por coisas tão insignificantes. Nós perdemos a nossa fé por coisas tão pequenas. Porque nós não conseguimos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós não temos o discernimento, a maturidade para olhar e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Para saber que Deus está no controle e que Deus pode fazer todas as coisas. É o que diz o salmista. Para o Senhor ainda é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. E existem, talvez você queira perder, talvez você esteja no meio e vivendo algo muito forte na sua vida nesses dias, e talvez você esteja no meio de uma tribulação terrível e de uma grande aflição, mas quem sabe também é o que está escrito lá no livro de Romanos, no capítulo 3, mas nessa vida tudo, ele diz o seguinte, que e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Como assim nos gloriar nessa aflição, nos gloriar nessa tribulação? Como assim? Sabe o que é isso, irmãos? É que isso Deus pode ter colocado nas nossas vidas para que nós possamos crescer. E Deus pode ter trazido algo na nossa vida para que nos tire da nossa zona de conforto. Sabe aquela vida retilínea de quase morto? E Deus traz algo no meio da igreja, Deus traz algo no nosso meio para que nós possamos avivar a nossa vida, avivar a nossa fé. Tipo uma pandemia, sabe? Tipo uma pandemia onde o camarada hoje não sai de casa sem orar. O camarada não está bebendo nem água sem orar de medo do vírus. Tudo que faz ora. Tinha gente que a Bíblia já tinha até sumido, ele já achou a Bíblia, irmão, porque depois de tanto dia dentro de casa, ele já achou tudo que tinha perdido dentro de casa. Tinha gente que tinha perdido até ente querido lá dentro de casa, mas achou. Tantos dias dentro de casa. E a Bíblia, irmãos, hoje é algo que anda na mão do cidadão, principalmente o crente. Olha que coisa boa. Olha que coisa boa Deus trouxe para nós. Deus nos trouxe aqui hoje. Deus nos fez ficar em casa. Alguns não podem sair, outros estão impossibilitados de sair de casa, sabia? Tem algumas pessoas que não podem estar aqui. Não é porque não quer estar aqui, é porque não pode. Mas nós podemos estar aqui. Nós temos o privilégio de vir aqui. No meio à tribulação, no meio à adversidade, no meio disso nós podemos olhar a intenção positiva de Deus, olhando Deus para nós e falar assim: eu vou fazer você se mexer. Tinha cristão, irmão, que já estava quase morto já, gelado. O avivamento está voltando no coração das pessoas, porque de uma forma ou de outra eu tenho que clamar ao Senhor para que Ele me abençoe, para que eu viva mais um dia.
para que eu não seja encontrado por essa enfermidade no meio da rua? Quantos de nós mudamos os nossos hábitos alimentares? Quantos de nós não mudamos os nossos hábitos de relacionamento dentro de casa? Quantos relacionamentos não estão sendo consertados nesses dias, pelo tempo dentro de casa? Porque o cara ele tem que fazer algo, assim, ó, eu faço as pazes com essa mulher, eu mato ela. Ou eu converso com meu filho, ou eu mudo de casa, porque eu estou de mal, tem 2, 3, 4 anos sem falar. A gente pensa que é brincadeira, mas não é. Tem pai que não fala com o filho dentro de casa. E esse dia tudo dentro de casa, a única coisa que tem que fazer é conversar. 1 hora eles vão ter que reunir na mesa para comer. Existe uma intenção positiva em tudo aquilo que Deus tem feito conosco. E talvez você tenha orado para sair dessa tribulação. Eu queria convidar você a parar de orar para sair dela, talvez, e dizer para Deus: Deus, me faz entender por quê, me faz entender para que isso, me dá um motivo para eu estar aqui no meio, me faz um motivo porque o Senhor me trouxe aqui dentro disso. Eu só quero compreender. Foi quando Jesus orou, falou: Deus, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, deixa eles lá. Eu só quero que o Senhor livre eles, mas deixa eles lá. Eles precisam daquilo lá, o mundo precisa deles. Nós precisamos compreender isso. Glória a Deus. Mas, felizmente, irmãos, felizmente, nós não seremos esquecidos. Felizmente, irmãos, nós não somos esquecidos, nós não somos ignorados. Felizmente, talvez você possa até pensar que você está sendo ignorado, esquecido, mas não está. Porque tem uma palavra que diz, lá no livro de Isaías, fala assim: será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer, eu porém não me esquecerei de você. Deixa eu dizer para você, Deus não esquece de nós. Deus, Ele tem no memorial diante dele você, escrito o teu nome. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida, Deus nos conhece, Deus conhece a sua igreja. Então, de maneira nenhuma nós estamos sendo esquecidos, irmãos. De maneira nenhuma nós estamos sendo ignorados por Deus. Talvez você possa até não receber ligação de ninguém. Talvez você possa até não receber muitas pessoas, ou um carinho de muitas pessoas. Mas deixa eu dizer para você, é aquilo que foi ministrado no início dessa noite. Deus nos ama. E o fato de nos amar é o fato de Ele nunca esquecer de nós. Nunca esquecer daquilo que eu tenho necessidade, daquilo que você tem necessidade, daquilo que você precisa de verdade. Talvez você não tenha recebido aquilo que você quer, não é verdade? Mas aquilo que você precisa, eu tenho certeza que você tem recebido. Eu tenho absoluta convicção disso. Sabe o que é melhor de tudo? Sabe o que é o melhor de tudo? É que Deus, Ele tem um conceito formado de nós. Ele fala assim: bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamento do bem e não do mal. Ele diz, ele fala assim, ó: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro, para te dar um futuro e uma esperança. Talvez falta esperança no seu coração. Está faltando esperança no seu coração? Deixa eu dizer para você, Deus tem um conceito formado de nós. Não é pelo que você faz, não é pelo que você trouxe de oferta, não é pelo tanto que você orou essa semana, não é se você levantou de madrugada ou não levantou de madrugada, não é se você leu a Bíblia ou se não você não leu a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você, e se alguém ensinou para você que Deus é um Deus de causa e efeito, é mentira. É mentira. Deus já tem um conceito formado sobre você. Independente daquilo que você faz, Deus tem um pensamento a seu respeito. E não é de mal, é de bom, é de bem. Isso é bom demais, irmão. É bom servir um Deus, porque Ele não é um Deus que aponta o dedo para nós, não é verdade?
Não é um Deus que está ali. Essa semana eu mais a dele estava conversando, assim, quantas vezes nós fomos coagidos dentro de igreja? 35 anos dentro de igreja. Quantas vezes nós fomos coagidos a fazer alguma coisa por medo? Quantas vezes nós fomos coagidos porque Deus não gosta, porque Deus não vê você assim, porque Deus vai te punir, o gafanhoto do capeta vai te comer, ele vai comer sua perna, o devorador, o migrador, não sei de onde ele vai vir, que vai vir nada, irmãos. Que conversa fiada. Deus tem um conceito sobre mim, Deus tem um conceito sobre você, Ele já sabe o que quer para você. E Ele fala assim: eu vou te dar um futuro, eu vou te dar esperança. E não é esperança de esperar, é de esperançar, de ir, de movimento. Diferente. Esse é o Deus que a Michelle estava dizendo e que a Aline estava dizendo: Deus nos ama. É esse que eu quero ser amado por esse Deus. Sabe que não é um Deus frouxo, é um Deus que quando tem que ser justiça, Ele é justiça. Quando tem que me amar, Ele me ama, sabe? Quando tem que me corrigir, Ele me corrige sorrindo. Quando tem que bater, Ele bate sorrindo, sabe? Terminou e já chama ali: vamos tomar um café. Porque Ele te ama. Eu tenho um conceito formado. É isso que Deus tem de nós. Nós não fomos esquecidos, nós não fomos abandonados, sabe? As nossas aflições estão sendo atendidas. Existe um texto que eu quero fechar para a gente começar a nossa ceia, que está no livro de 2 Coríntios 4,15. Ele diz assim: porque tudo isso é para o bem de vocês. Preste atenção nesse texto. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ele diz assim: por isso não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo, nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Você compreende esse texto? Aí ele diz assim: acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se veem, mas para aquilo que não se vê, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo tem um tempo de validade. A tribulação, ela tem um tempo de validade. A sua necessidade, ela tem um tempo de validade. Sabe quando? Até você ser suprido. Não se apavore. Acalma seu coração. Acalma seu coração. Talvez as pessoas que estão em casa com desejo de estar aqui, acalma o seu coração. Vai chegar um momento para você estar aqui. Talvez tenha um desejo enorme aqui de pessoas encontrarem as outras, abraçarem, fazerem festas. Vai chegar o tempo. Mas o mais gostoso de tudo é que fala assim, que essa breve e leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um eterno peso de glória. E não olhando para as coisas que não se veem, mas para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque eu olho para aquilo que é absoluto, que é Deus. Eu firmo naquilo que é Deus. E o aflito e o necessitado, ele será alcançado, ele será suprido. Não será esquecido. E foi por isso que Jesus instituiu a ceia. Justamente por causa de nós. Para que nós não achássemos que Ele havia esquecido de nós. Fosse fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. E quando eu faço isso, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que me traz esperança é a volta dele. O que me traz esperança é voltar para casa. O que me traz esperança, irmãos, é voltar para casa.
É saber que eu estou envelhecendo no meu corpo, mas na verdade, irmãos, existe um peso de glória, e para onde eu estou indo? Essa é a grande diferença daqueles que entendem o grande chamado, a grande vocação. E essa breve e momentânea tribulação, ela não está comparada ao porvir. Compreende isso? Amém? Sabe, irmãos, não são palavras recheadas de dificuldades, palavras que nós não nem compreendemos, mas o Evangelho ele é simples. O Evangelho ele é isso. Ele tem que ser o poder de Deus manifesto através das nossas vidas. Foi assim que Jesus escolheu para que nós fôssemos. Mediante tudo isso nos resta duas coisas: crer e esperar, e acreditar que o Senhor nos ama e que Ele tem um conceito formado sobre nós. Ele tem um conceito formado sobre você, independente daquilo que você faz, independente daquilo que você é. Ele nos ama. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Um dia eu estava, até as meninas virem, eu estava num curso, num treinamento, né? Já te entrego. E esse cara, ele era especialista em vidro. Falando de vidro, espessura, temperatura, pressão, espessura, um monte de coisa lá. E ele falou: esse vidro aqui, nós vamos colocar ele no 50º andar. E uma pessoa pode bater nesse vidro aqui. E aí uma pessoa muito cautelosa, ela disse o seguinte: esse vidro nunca vai quebrar? Aí ele diz o seguinte: o destino do vidro é quebrar. Um dia ele vai quebrar. Um dia alguém pode bater no vidro e cair. Alguém pode vir de fora, um avião bater e ele quebrar. Porque o destino dele é quebrar. Nós precisamos ter em mente uma coisa que nós não temos e que às vezes nós não compreendemos: o destino de todas as coisas da nossa vida é passar, acabar. Vocês não vão ficar bonitos assim para sempre? Tem uns que não quer, mas é verdade. Mas também nós não vamos ficar feios para sempre, né? Porque nós vamos ter um corpo glorificado. Tudo passa. Fica tranquilo, Francisco, Deus está no controle. Em Jesus. O texto, a instrução quanto à celebração da ceia do Senhor está em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 17 em diante. Ele disse: é nisso, porém, que vos escrevo, não vos louvo, né? Porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, né? E antes de tudo estou informado que há divisões entre vós, quando vos reunis e a igreja em parte, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni mesmo no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque comeides cada um e toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem há que se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezeis a igreja de Deus e envergonhais o que está na lei? E vos direi: louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo.
Paulo primeiro ele corrige a igreja, né? Nós estamos estudando sobre a igreja de Corinto, então assim, por uma série de visões que a igreja estava tendo, uma série de diferenças, né? Até a ceia eles faziam com uma forma diferente, dividida. Paulo chama eles para o centro e diz: olha, não é assim que a gente ceia. Se reunirem para ceiar, sejam um só, que não haja divisão na sua casa. E se você estiver nesse lugar, ou estiver em casa também, de repente você teve um entreveiro com a esposa e de repente houve uma palavra mais dura, um momento, os seus filhos, pô, me perdoa, meu filho, me perdoa porque o papai foi grosso, bruto, esposa, as famílias que estiverem aqui pode ficar junto, viu, Gugu? Quem tiver esposa pode ficar junto com a esposa aí, não tem problema, porque se tiver que pegar o Covid, já pegou. Então Paulo ele fala isso, sabe, irmãos? Então, para que nós possamos ter isso. E o que eu mais gosto desse texto, eu vou, para a gente encerrar e a gente tomar a ceia, é que ele diz o seguinte: bem, glória a Deus. Ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: essa é a nova aliança do meu sangue. Mas no versículo 28 ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Deixa eu dizer para você, talvez você está falando assim: eu não sou digno de tomar a ceia. Eu acho que nós deveríamos sentar e vocês ficar de pé, porque todos aqueles que acham que é digno de tomar a ceia, ele é indigno. Essa dignidade não faz sentido. Essa dignidade, sabe, que não faz sentido. Porque isso aqui é para quem é indigno mesmo. Isso aqui é para quem não vale nada. Isso aqui é para quem não tem valor nenhum. Isso aqui Jesus fez foi para quem pecou. Jesus fez foi para aqueles que eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Não é porque nós temos o privilégio de cear, pelo contrário, nós somos os piores. Por isso nós estamos aqui. Nós não somos os melhores. Foi porque Deus quis que nós estivéssemos. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Deus, nós celebramos essa noite e fazemos isso em memória do Senhor. E nós consagramos esse pedaço de pão, esse simples pão, mas nós fazemos, ó Deus, em memória de Ti. E nós fazemos em memória de Ti, para lembrarmos, ó Pai, que pertencemos a um corpo, pertencemos a esse corpo, que nós somos Teus, e nós cremos, Pai, na ressurreição do Senhor. Nós cremos no Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, e nós queremos, Pai, trazer isso em memória do Senhor. Comamos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança, em o meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em nome de Jesus, nós fazemos isso em memória do Senhor, ó Pai.
e nós proclamamos o Evangelho, Deus. E todas as vezes que nós fizermos isso, Deus, nós estaríamos dizendo, Pai, nós estaríamos dizendo, Senhor Jesus, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor vai voltar, Pai, que o Senhor vai buscar a tua igreja, que o Senhor, ó Deus, num breve momento, o Senhor vai nos buscar. Ó Deus, nós te adoramos por isso, nós te agradecemos por isso, e consagramos, Pai, esse suco da videira, esse simples suco, ó Deus. Ó Pai, nós fazemos isso em memória do Senhor e consagramos esse suco, Pai, em nome de Jesus. Vamos tomar do cálice. Por isso, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor, não, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, irmãos, é isso que nós fizemos nessa noite. Nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. O dia e a hora não sabemos, mas sabemos que Ele virá. Sabemos que Ele virá. E não nos esqueceu, não nos abandonou. E que todo esse tempo Ele tem data de validade. E eu vou dizer para você, está vencendo. Ele venceu a morte. Aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplaude o Senhor Jesus na sua casa. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, ó Pai, a tua igreja, ó Deus, e peço sobre ela a tua mão poderosa. Livra-nos, ó Pai, de todo ataque do diabo, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Fortaleça eles na base do Evangelho, na conversão pelo Espírito Santo, ó Pai, no convencimento do pecado. Desde uma semana de vitória, uma noite maravilhosa, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção, dias de vitórias. E coloca uma coisa no seu coração: tem data de validade, vai passar. Glória a Deus. Beijo no coração, Deus abençoe.